pessoal, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Estamos aí, chegamos ao final de mais uma semana, graças ao nosso Deus, né? Espero que estejam todos bem, espero que estejam todos se cuidando, mas também pensando e cuidando sempre da nossa espiritualidade, né? Porque tudo que façamos para a honra e para a glória do nosso Deus. Salmo 24 nos diz assim, que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. E nós estamos nisso, nós somos do nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos comprados e salvos pelo sangue precioso desse Cristo maravilhoso. E tudo que a gente vá fazer, tudo que a gente pense, que a gente faça para a honra e para a glória dele, pois ele é digno da nossa adoração, do nosso louvor, da nossa exaltação a ele. E nós vamos começar esse culto louvando ao nosso Deus, falando que a glória a gente vê somente nele. A gente vê o agir do nosso Deus independente das coisas que aconteçam nesse mundo. Deus cuida da gente, meu irmão, pode ter certeza disso. Então louve com a gente para a honra e para a glória do nosso Deus, amém? A glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim, os céus abertos hoje vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim, céus abertos hoje vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Glória a Deus, aleluia. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim, os céus abertos hoje vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto. Vou louvando o seu nome, porque sinto. Vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Glória a Deus. Amém. Nosso Deus, irmãos, ele é inimaginavelmente grande, absurdamente, a gente não vai conseguir imaginar isso. O Salmo 48 nos diz assim, que grande é o Senhor e muito, muito, muito digno de louvor. Qualquer adoração que a gente faça, qualquer louvor que a gente preste, será pouco próximo à dignidade do nosso Deus. Alguém que é tão grande, alguém que constituiu tudo que a gente vê, alguém que constituiu esse mundo, as estrelas, criou tudo, nos ama de uma maneira sem igual. E é nesse Deus que a gente tem que confiar. É nesse Deus que a gente tem que estar tranquilo. É nesse Deus que a gente tem que estar confiante, sabendo que Ele está no controle de tudo. Ele é grande, Ele é poderoso,
Ele nos ama e Ele salva nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, aleluias, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória a Deus. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã. Uma boa noite a você que está assistindo nesse momento nosso culto. Eu venho aqui
compartilhar com você um pouquinho da palavra de Deus hoje sobre um assunto muito importante no tempo que estamos vivenciando nesses últimos dias. Falar um pouquinho sobre alegria, uma coisa que nós estamos quase que perdendo de vista, a alegria por conta de muitos problemas que temos enfrentado. E aí eu quero chamar a sua atenção para a palavra de Deus, o que a palavra de Deus nos ensina sobre esta palavra chamada alegria. Em que momento devemos nos alegrar, quando e como. E é isso que eu quero falar com você um pouquinho, para que assim a gente desfrute mais das bênçãos de Deus, da paz de Deus sobre a nossa vida, sobre os nossos sentimentos e pensamentos também. E o texto que eu quero meditar com você está registrado em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 4. Eu vou lendo versículo por versículo e aqui comentando e compartilhando com você algumas coisas interessantes do texto. Quando a gente vai para o capítulo 4 de Filipenses, a gente vê que Paulo vai dar algumas orientações à igreja, orientações aos irmãos, orientando eles com relação a algumas circunstâncias referentes à igreja. E aí quando a gente chega no versículo 4, a gente vê uma fala do apóstolo Paulo dizendo assim: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Olha que interessante o que o apóstolo Paulo está dizendo. Aqui há 3 coisas importantes sobre a alegria que Paulo trata. A primeira delas é que a alegria não é opção, a alegria é uma ordem. Paulo começa com um imperativo, dizendo assim: alegrem-se. Alegrem-se. Então, se alegrar é uma ordem. E tanto também para aqueles que são discípulos de Jesus, que têm o Espírito Santo, o fruto do Espírito é alegria. Então aqui Paulo está ordenando, ele está dizendo assim: alegrem-se. E alegrem-se quando? Alegrem-se em que momento? Alegria nós precisamos ter em qual momento, qual circunstância da vida? Ele diz assim: alegrem-se sempre. Sempre. O que Paulo está dizendo? Que a alegria que nós devemos ter, ela tem que ser uma alegria que transcende as circunstâncias. É uma alegria que não depende dos momentos e das situações da vida, mas é uma alegria que ela é constante. E por que essa alegria ela é constante? Porque Paulo vai terminar dizendo que mais um fator aqui da alegria, um ponto importante, que a alegria ela tem que ser cristocêntrica. Paulo diz assim, alegrem-se sempre no Senhor. A alegria precisa estar baseada, centrada em Jesus. Jesus tem que ser a fonte da nossa alegria. Mas é fácil falar. Se alegrar sempre, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe as lutas que eu tenho enfrentado, principalmente agora, nesse período que o país está parado e muitas pessoas perdendo emprego, sofrendo e passando por diversas dificuldades. Você vem falar de alegria, de se alegrar, que coisa estranha, esquisita. Mas quando nós olhamos para o cenário histórico, geográfico desse escrito aqui de Paulo e do próprio apóstolo que está escrevendo e registrando essa carta, a situação que ele está passando aqui não é das melhores, não é uma situação boa. Pelo contrário, o apóstolo Paulo aqui, ele está na cadeia, ele está preso. O apóstolo Paulo, ele está preso, e mesmo preso, escrevendo para uma igreja que também sofre diversos tipos de perseguição, ele diz assim, alegrem-se. Então, tanto o cenário aqui da igreja quanto o cenário do escritor, o apóstolo Paulo, não são dos mais favoráveis, mas mesmo assim ele diz para a igreja, orienta ela, orienta os irmãos e diz com respeito a ele próprio, dizendo assim, alegrem-se. Alegrem-se sempre e alegrem-se no Senhor. E aí ele continua dizendo,
Ele diz assim, que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Paulo está falando de mais um fruto do Espírito aqui, do domínio próprio, do autocontrole. Aqui também envolve a questão desta alegria, de nós nos controlarmos, termos domínio próprio, e também ele fala que isso seja conhecido, seja espalhado, que você seja um instrumento de bênção para os outros, seja conhecido por todas as pessoas. E ele diz também, perto está o Senhor. Aqui a palavra de Paulo ela pode trazer duas ideias, no sentido de perto está o Senhor com relação à vinda de Cristo, que é a mais provável que Paulo esteja escrevendo, com a ideia de que Jesus está prestes a voltar. Então ele está dizendo o seguinte, se alegrem em todos os momentos e no Senhor, porque perto está, o Senhor está perto. E ele também traz a ideia aqui, no sentido de perto, de proximidade. Deus está contigo, Deus está perto, Deus está presente. Também pode trazer essa ideia, esse texto, de que Deus está presente em meio às adversidades, mas também traz essa ideia principal de que Jesus irá voltar. Jesus irá voltar, e quando Jesus voltar, todas as preocupações, angústias, sofrimentos, as dificuldades que temos enfrentado, tudo isso vai acabar, vai cessar. E aí Paulo continua dizendo ainda, ele diz o seguinte, não andeis ansiosos por coisa alguma. Olha que interessante o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, não andeis ansiosos. A ansiedade, ela vem em nossa vida de diversas maneiras. Nós podemos listar aí várias coisas que nos deixam ansiosos, mas eu queria ponderar aqui algumas. Por exemplo, a ansiedade é muitas vezes a falta de confiança de que Deus está no controle de tudo. É a preocupação excessiva com as coisas. A ansiedade também é a preocupação excessiva com as coisas materiais. A ansiedade também vem por quebras de relacionamento. E o que a ansiedade gera em nós? Ela gera uma destruição interior, de sofrimentos e angústias nos sentimentos e nos pensamentos. E o que ela faz também? Ela faz com que isso se externe. E aí nós sofremos fisicamente, com dores do corpo, de cabeça, e por aí vai. Isso vai se externando e vai destruindo a gente. O que Paulo está dizendo aqui, essa ideia de não andar ansioso, é a ideia de andar por diversos caminhos. Por exemplo, a esperança está puxando para um lado e o medo puxa para o outro, e você fica nesse impasse. E essa é a ideia de ansiedade do texto aqui. A ideia é que você está perdido, você está se preocupando excessivamente, está vivendo por conta dessas preocupações. E aí Paulo ele vai dizer o seguinte, ele diz assim, não andeis ansiosos, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica e com ações de graças. Olha qual é a recomendação de Paulo. Ele diz o seguinte, gente, não andeis ansiosos, pelo contrário, façam o seguinte, apresentem a Deus. O que Paulo está dizendo? Você está ansioso, você está vivendo ansioso, você está vivendo preocupado, uma preocupação excessiva, tem te angustiado, tem feito você sofrer. Ele está dizendo o seguinte, vá até Deus com essas preocupações, vá até Deus com a sua ansiedade e deposite nele em oração. E é legal que Paulo lista aqui 3 elementos da oração. Primeiro ele cita a oração. A oração aqui pode ser entendida como petições, como súplicas, mas também aqui no sentido de adoração.
de reconhecimento da grandeza de Deus, um reconhecimento de a quem você está orando, qual é o propósito, o motivo, e reconhecer essa grandeza dele e você adorar a ele nesse momento de oração. Aí Paulo também vai dizer o seguinte: com súplicas, você apresentar a Deus as suas angústias, você rasgar o teu coração a Deus e dizer: Senhor, eu estou angustiado, eu estou desesperado, eu estou perdido, eu estou vivendo, essa ansiedade está me corroendo. E também você agradecer a Deus. Olha que legal que Paulo está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: você tem que chegar diante de Deus, não só adorando, não só suplicando, mas também agradecendo. Lembrando de tudo que Ele já fez por você. Agradecendo a Ele por Ele estar presente na sua vida em meio às adversidades. E agradecendo a Ele por quem Ele é na sua vida. E aí, sabe qual é o resultado de tudo isso? Aqui, só antes da gente falar desse resultado, eu quero dizer para você. Paulo está dizendo assim, ó, não andeis ansiosos. Paulo não está dizendo que nós não devemos nos preocupar com as coisas. Então agora eu vou parar de me preocupar, eu vou viver despreocupado, eu vou viver despreocupado. Não vou me preocupar mais com nada. Não é isso que Paulo está dizendo. Os projetos, planos são necessários, fundamentais. E as ações diante desses projetos que temos também. Mas só que tem um elemento fundamental antes da ação, que é o que Paulo está dizendo aqui. Se você só projeta, planeja, se preocupa com isso e com as ações que você vai ter que realizar diante desses projetos, você vai se perder. Mas tem um elemento fundamental que vai te ajudar nesses processos. Qual é? A oração. Porque na oração eu jogo os meus projetos, minhas preocupações, as minhas angústias diante dele, para que assim ele me dê uma paz, para que eu consiga realizar esses projetos, para que eu consiga colocar em ação tudo isso que eu tenho projetado, planejado e que tem gerado às vezes sofrimentos e angústias. Tudo isso nós precisamos colocar diante de Deus, porque se nós colocamos diante de Deus, Paulo vai dizer o seguinte, no versículo 7 ele diz assim, ó, quando você ora, quando você suplica e agradece a Deus, ele fala o resultado. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha que fantástico que Paulo está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, a paz, mas que paz é essa? A paz de quem? Ele fala, não é a paz dos governantes, não é a paz das circunstâncias, não é a paz dos problemas que acabaram. Ele diz o seguinte, a paz de Deus é uma paz divina. E essa paz vem por meio da convicção de que Deus está no controle de tudo. De que Deus não perdeu as rédeas, não saiu nada do controle dele. E você ter essa compreensão, e de eu ter essa compreensão de que Deus está no controle e a gente descansar nele. E a paz dele vem sobre nós. E é legal que ele diz também que essa paz não é uma paz humana, ela é divina e também é uma paz que excede, ela transcende o que? O entendimento. Como assim? É uma paz que transcende o entendimento, é a paz que, e a ideia aqui não é a solução dos problemas, a ideia aqui não é que vai se resolver as coisas, você vai estar em paz. Aqui é a paz estar alinhada ao sofrimento. A paz caminhando junto com as dificuldades. Você está passando pelas adversidades, mas você está caminhando em paz. As adversidades ainda estão presentes. Os problemas ainda estão presentes, mas agora você está em paz. É a tranquilidade diante da tribulação. É a calmaria em meio à tempestade. E aí, Paulo está ensinando a gente que essa paz de Deus
nos ajuda nessa caminhada, nesse processo. E isso é legal, porque ela transcende o entendimento do ser humano. E quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente consegue entender, principalmente na vida desse homem chamado Paulo, o apóstolo de Jesus. Ele, no fim da sua vida, prestes a morrer, ele estava preso e ele iria para a guilhotina, né? E aí, antes de ir, ele escreve uma carta, e nessa carta ele diz uma frase que é muito conhecida: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Esse homem vai para a morte em paz. Ele está prestes a morrer, mas ele está em paz. Ele está em paz, essa paz que transcende o entendimento, de você passar por doenças, por desemprego, de você passar pela morte de um ente querido, mas passar por todas essas circunstâncias em paz, com a paz de Deus. E aí Paulo termina dizendo uma coisa fantástica. Primeiro ele começa dizendo assim: não andeis ansiosos, mas apresentem tudo isso, as suas preocupações, a sua ansiedade a Deus. Então ele está dizendo o seguinte: você passa por ansiedade, mas não viva ansioso. Você passa, todo mundo passa por crise de ansiedade, todo mundo passa por preocupações excessivas e às vezes nos deixamos dominar por isso. Mas qual que é a solução? Corra a Deus, ore a Deus, coloque diante de Deus. Por quê? Porque quando a gente coloca diante de Deus a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela vem para guardar. E essa palavrinha guardar, quando você vai para o original, que é o grego, essa palavrinha significa montar guarda, de um exército que monta guarda para proteção, ou de um sentinela que ficava em cima da muralha para avistar o inimigo e proteger a cidade. E nesse contexto, essas pessoas da igreja de Filipos, essa carta aos filipenses, eles entendiam muito bem o que significava essa questão de sentinela, de guarda. E Paulo está usando essa mesma linguagem para eles, dizendo assim: a paz de Deus, ela guardará quando nós recorremos a Deus em oração. Quando a gente coloca as nossas preocupações diante de Deus, Deus, ele monta uma guarda celestial. Aonde? Em nossa mente e em nosso coração. Porque a ansiedade vem por preocupações excessivas, geram sentimentos ruins. E aí a palavra de Deus vem dizer para mim e para você o seguinte: se você colocar a sua vida diante de Deus, apresentar a Ele, agradecer a Ele, orar a Ele, olha só, Deus derrama paz sobre você. E Ele monta uma guarda para proteger a tua mente e o teu coração. Deus monta uma guarda para proteger a nossa mente, para proteger o nosso coração, para que a ansiedade não penetre mais e as preocupações excessivas também não causem estrago em nossa mente e em nosso coração. Que você e eu possamos pensar sobre isso. E não apenas pensar, mas agir também em prol disso. Deus, Ele quer nos dar a paz, mas nós devemos colocar a nossa vida diante dele. Não deixe com que as preocupações excessivas conduzam a tua vida. Não deixe com que a ansiedade conduza as suas ações. Pelo contrário, se você está preocupado, ansioso, se você está sofrendo por conta da situação que estamos vivendo, eu digo para você, qual é a solução? Ore a Deus. Coloque a sua vida diante de Deus. Ore a Ele, clame a Ele, agradeça a Ele, mesmo em meio ao caos. E saiba, isso é fato, Deus dará paz a teu coração e a tua mente. Que Deus ajude você nessa caminhada e que eu e você possamos confiar nele e que nós possamos orar e clamar a Ele diante desses momentos que temos vivido. Eu quero orar com você, clamar a Deus com você, para que Deus nos dê a paz. E eu quero convidar você a orar com a sua família nesse momento.
e clamar a Deus. Apresentar a Ele suas angústias, seus sofrimentos, apresentar a Ele a sua ansiedade e dizer a Ele: Senhor, eu estou aqui e eu quero te agradecer também, adorar ao Senhor, e eu peço que o Senhor me dê a paz. Vamos orar? Deixa eu orar com você. Senhor Jesus, eu te agradeço por esse momento de reflexão e de poder aqui compartilhar da Tua Palavra com vários irmãos e pessoas que têm assistido, Senhor, esse culto. E eu oro aqui, Senhor, por mim e por cada um que esteja assistindo esse vídeo. Todos nós temos passado por um momento de crise, de dificuldades, de preocupações. E por vezes nós temos deixado com que essas circunstâncias dominem a nossa mente e o nosso coração. Mas hoje aqui, ouvindo a Tua Palavra, nós entendemos que a Tua Palavra diz que nós precisamos recorrer ao Senhor, colocar a nossa vida diante do Senhor e colocar as nossas angústias diante do Senhor. E nós queremos aqui colocar diante do Senhor todas as nossas preocupações, as nossas angústias e aflições, as nossas ansiedades, para que o Senhor nos dê a paz. E a nossa oração é para que o Senhor nos dê paz e que nós possamos encontrar alegria em Ti, obedecendo a esse mandamento de vivermos alegres em todas as circunstâncias. E que a Tua paz, que transcende todo entendimento, possa guardar tanto a nossa mente quanto o nosso coração. Nós oramos, agradecemos por esses momentos e pedimos a Sua bênção sobre nós. Que a Tua graça, misericórdia, a Tua paz e o Teu amor nos acompanhem, Senhor, onde quer que a gente vá ou esteja. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, meu irmão. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e que você possa desfrutar da paz e da alegria do Senhor, hoje e no processo dessa caminhada com Ele.